Boa noite, irmãos. Paz e graça, amém? Amém. Sejam todos bem-vindos. Você que está em casa também, que alegria ter você conosco, cultuando a Deus. Irmãos, nós vamos orar mais uma vez. A nossa irmã Iracema está pedindo oração, pela Letícia, né? Ela está com problema de coluna, bem sério, tá, irmãos? Ela teve que sair do emprego por causa do problema de coluna. E nós vamos estar orando mais uma vez, então, para que Deus possa estender as mãos sobre a vida dela, amém, irmã? E que Ele possa, então, ali, liberar a cura, ministrar a cura sobre a vida dela. Também a Luciana Salino está pedindo para que a gente ore pela vida dela e da família. Nós vamos estar orando mais uma vez. Nós vamos orar também, irmãos, pelo culto que vai ser realizado aqui sábado às 19h30, onde nós vamos, mais uma vez reiniciar o projeto Ágape. A nossa irmã Lurdinha, que é a líder do projeto, pediu então para que a gente possa estar fazendo esse culto. O pastor Leandro vai estar aqui trazendo a palavra, junto com o louvor, está emoleciendo lá Josias, mas é bom a presença nossa, né? E ele até perguntou, eu falei assim: não, irmão, fica à vontade, dessa vez nós vamos, participar. E também eu quero falar um pouco sobre, apesar que vai ser sábado, quero falar um pouco sobre essa palavra ágape. Essa palavra é um pouco assim pesada, ela é muito séria. Então, queridos, nós precisamos analisar, esse nome, ele é um pouco puxado. E eu digo que para esse projeto chamar Ágape, como ele é chamado, ele não pode viver. Nós não podemos falar: irmão, você pode doar um tempo, você pode doar isso. Não, querido, esse projeto é se doar, amém? É se doar, porque o amor ágape, ele não é esse amor que a gente vive, não é esse tipo de amor que a gente tem oferecido às pessoas, não é, ele vai mais além. Então, queridos, esse projeto, na verdade, ele não pode então parar, ele precisa dar continuidade, mesmo que possa vir então outros problemas, ele não pode então parar, ele precisa então avançar. E para isso então nós vamos reinaugurar novamente, recomeçar o projeto, mas eu creio que dessa vez diferente, para que nós possamos então avançar e não mais parar, amém? Amém, irmãos? Isso daí. Eu quero convidar os irmãos que abram a sua Bíblia, na carta que Paulo escreve aos Romanos, ali no capítulo 5, a irmã já colocou ali no telão. Romanos capítulo 5, nós vamos ler do 1 até o 11. O tema dessa mensagem, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção no tema dessa mensagem, para não fazer confusão. O tema dessa mensagem é o seguinte: você está em paz com Deus? Mais uma vez, para você não fazer confusão, você está em paz com Deus? Eu não estou perguntando se é a paz de Deus, é se você está em paz com Deus, é diferente. Aí nós vamos ver então algumas coisas, o que Paulo vai ensinar, amém? Amém. Então nós vamos agora ver o que Deus tem para nós através então dessa palavra, amém?
Assim então diz a palavra do Senhor: tendo sido justificado pelo quê, queridos? Pela fé, temos o quê? Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. Versículo 4. E a paciência, a esperança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que foi o quê? Que foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu e fez o quê, querido? A seu tempo, pelo quê? Pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém use morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Logo muito mais, agora, sendo justificados, pelo seu sangue seremos o quê, querido? Por ele salvo do quê? Da ira. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos o quê? A reconciliação. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez a tua palavra foi lida. Aqui nós estamos, ó Deus, para ouvir mais uma porção da tua palavra. E eu te peço agora, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja e seja, meu Deus, o professor, que o Espírito Santo do Senhor venha falar em nossos corações, que não seja o homem, mas sim o Senhor, meu Pai, que venha ministrar a palavra, e que esta palavra possa alcançar corações, tantos corações espalhados por esse município de Afonso Cláudio, o estado do Espírito Santo, Brasil, ou qualquer lugar que chegar a tua palavra, que ela possa encontrar, ó Deus, um coração contrito, e que essa pessoa possa, a partir de agora, viver em paz com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Paulo, ao escrever essa carta aos Romanos, mas antes de falar sobre isso, por que eu escolhi esse texto? Eu fui fazer uma visita essa semana, uma pessoa que está passando por uma tribulação muito grande. Eu posso contar, porque eu não vou falar o nome aqui, mas essa pessoa me deu assim, ela deu um exemplo de vida muito grande. Ela mostrou, querido, que é uma pessoa que quando ela vem para Jesus e como realmente ela é transformada. De fato, querido, é quando uma pessoa ela vem para Jesus, mas ela não traz aquela vida que ela levava ainda junto com ela. E olha que essa mulher, essa pessoa, ela tem, se eu não me engano, 3 ou 4 crianças, e ela está passando por tribulação terrível, uma em cima da outra, mas é uma pessoa que, eu olhando para essa palavra, eu lembrei dela, e nesse momento de tribulação, ela me mostrou algo que me chamou então a atenção, quando Paulo fala que, então somente isso, mas também nos gloriamos, quando ele fala que nós nos gloriamos na tribulação,
Isso significa gloriamos, nos alegramos. Aquela mulher me mostrou a alegria de servir a Deus em meio à tribulação. Ela chorou o tempo todo que a gente estava ali conversando, ela contando a história da vida dela, desde o tempo dela, quando eu conheci ela, lá ainda, né, na prática das coisas erradas. Mas o choro daquela mulher era um choro de realmente, de reconciliação com Deus. E ela mostrava que no meio da tribulação, ela não entrava em desespero. E eu olhando para essa palavra, eu vi que aquela mulher, olha o que Paulo está falando aqui, eu vou trazer esse exemplo para me pregar. No versículo 1 aqui, Paulo está falando assim, ó: tendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Aquela mulher deu um exemplo do passado, quando ela não tinha paz com Deus. O que Paulo está falando sobre ter paz com Deus? Querido, preste bem atenção que quando nós éramos do mundo, nós vivíamos em guerra com Deus. A Bíblia fala que as pessoas, quando eles não vêm para Jesus, quando eles não aceitam Jesus como único Senhor, preste bem atenção, querido, que isso daqui é fundamental, é muito importante. Tem muitas pessoas fazendo apelo, fazendo pergunta para as pessoas o seguinte: vocês aceitam Jesus como Salvador da sua vida? Está errado. Primeira coisa que a pessoa precisa aceitar é Jesus como Senhor de sua vida. E muitas pessoas estão confundindo, estão vindo, aceitando Jesus a troco de umas... Você lembra que quando Jesus curava, ele fala: vai em paz, a tua fé te salvou, ou em algumas partes te curou, mas a maioria é te salvou. Muitas pessoas vêm para ter um alívio daquela culpa, mas, querido, eles não estão aceitando Jesus como Senhor da sua vida, estão fazendo a maior confusão. Estão trazendo ainda algumas coisas que vivia lá fora, ainda está agarrada em seu coração. Então, querido, quando Paulo fala que nós devemos ter paz com Deus, Paulo está falando assim para os romanos, quando ele escreve essa carta aos romanos. Paulo então fica sabendo que ali estava crescendo um grupo de cristãos. Esse grupo, querido, dá a entender que eles, quando tinha então ali aquele momento da descida do Espírito Santo, quando Pedro estava pregando lá em Atos, diz a palavra que veio gente dos quatro cantos da terra, então ali desceram então alguns romanos, e eles presenciaram então, eles viram a pregação de Pedro, e eles viram o que aconteceu. Só, querido, que eles saem então, eles aceitaram na verdade o plano, aquilo que Pedro estava pregando, então eles aceitaram. E eles saíram então, voltando para Roma, eles foram pregando aquilo que eles ouviram, eles foram passando para as outras pessoas aquilo que eles aprenderam. Aí, querido, então, passado-se bastante tempo, cresceu-se ali um grupo bem grande de pessoas já, chamado de cristãos, porque pessoas que se converteram a Cristo, mas ainda fazia algumas práticas ainda do antigo, da lei, vivendo ainda um pouco da lei, ou pessoas que vieram, que se converteram a Cristo, mas não deixou totalmente as práticas lá do mundo. Então Paulo fica sabendo que ali havia crescido, estava crescendo, um grupo bem grande de pessoas ali cristãs. Paulo então, querido, querendo conhecer, porque Paulo não tinha ido lá ainda, nenhum dos apóstolos ainda tinha pisado os pés ali. Paulo escreve então essa carta para se apresentar a eles e para orientar aqueles crentes, passar alguma orientação, querido. Tem muitas pessoas que aceitaram Jesus, mas ainda está vivendo desorientado, não está tendo controle emocional,
está trazendo muitas coisas ainda dentro do coração. E Paulo vai falar o seguinte para aqueles cristãos: filhos, preste bem atenção. Paulo ele vai usar algo interessante quando ele vai falar sobre justificação pela fé. Aqui Paulo vai apresentar algo jurídico, mas vindo de Deus. Ele vai dizer para aquelas pessoas: então, a partir do momento que vocês aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês, Paulo está falando, agora vocês não são mais inimigos de Deus. Agora vocês não vivem guerreando mais contra Deus. Agora vocês são livres. Porque Paulo vai dizer que também, querido, que o Espírito Santo, né, Jesus, ele deu um acesso livre para que nós possamos ir até Cristo. Ele vai falar isso para eles também. A porta da graça está aberta. Então, querido, ele está falando o seguinte: olha, quando vocês estavam lá no mundo, vocês guerreavam contra Deus. Mas agora vocês vieram para Jesus, não pode mais, acabou isso. Agora Cristo nos reconciliou, nós éramos desligados de Deus. E Cristo Jesus, indo na cruz do Calvário, Ele nos uniu novamente a Deus. Então vocês não precisam mais fazer essas práticas que vocês estão fazendo aí, somente a Cristo, olha somente para Jesus. Busca somente a Jesus. E vocês olhando para Jesus, uma vez que vocês então, nós fomos justificados pela fé, nós fomos absolvidos por Cristo. Cristo nos defendeu. Nós éramos condenados, a lei nos condenou, a lei nos condenava. Mas Cristo ele veio e nos libertou, Ele nos livrou da condenação. Agora nós somos livres. Agora nós temos acesso a Deus através de Cristo Jesus. Então, querido, o que me chama a atenção também nessa pequena passagem do versículo 1, ainda nós estamos vivendo pessoas que não se libertou totalmente, pessoas que ainda vivem nessa guerra, porque assim como Paulo está falando, queridos, nós somos livres, agora nós temos o acesso livre a Jesus. Quando você vai para o capítulo 12, versículo 1, do mesmo livro de da carta de Romanos, Paulo vai falar para os romanos, querido, que nós devemos, olha e fala: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não precisa mais fazer sacrifício nenhum, porque Cristo já pagou o preço por nós. Não precisa mais, querido. Paulo está falando para eles: vocês não precisam mais sacrificar animais. Deus não vai te condenar mais. A partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está livre da condenação, amém? Você está livre da condenação. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a ser uma nova criatura. Nós estamos nas condições de filho. Sim. Mas ao mesmo tempo, querido, nas condições de servo. Porque nós fomos chamados para servir. Amém? Porque a partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor, quem é o Senhor? Ele é o meu dono. Ele passa a ter o comando da minha vida.
a ponto de Paulo falar: agora eu não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo nunca revidou uma afronta, porque Cristo vivia nele. E quando você revida uma afronta, nós podemos falar que Cristo vive em nós? Preste atenção no que Paulo vai dizer para os romanos, para nós nessa noite. Então, querido, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós passamos a viver em paz com Deus, não inimigo mais de Deus. Agora eu tenho paz com Deus, eu não sou inimigo mais dele. Agora eu tenho a liberdade de conversar com Deus. Agora eu tenho a liberdade de sentar com meu Deus e conversar com Ele, aonde eu estiver. Porque eu não sou mais inimigo dele, eu não luto mais contra ele. Querido, preste bem atenção no que eu vou dar um exemplo aqui. Olha como é que é a situação. As pessoas por aí, querido, ainda há muitas pessoas que vivem guerreando contra Deus. Há muitas pessoas ainda que não vieram, não aceitaram Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida. Agora eu quero dar um exemplo aqui. Por exemplo, a pessoa que nem eu, que nem você, uma pessoa faz um convite, você conhece esse lutador de boxe por aí, vamos colocar das antigas, Maguila, Mike Tyson, né? Aqueles homens que poucos minutos ele derrubava a pessoa. Aí vai, mas eu ou se não o Alessandro, nós somos, né, irmão Alessandro? Vamos, o irmão está aí de lá também, qualquer um de nós, depois as mulheres também escolhem aí. Mas nós fomos, né, convidados para ter uma luta sábado. E ali, querido, está ali mais ou menos 300 mil reais para aquele que vencer a luta. Irmão Alessandro, quando você receber esse convite, você olha e fala: olha, é o fulano de tal, nunca perdeu uma luta. Eu quero te fazer uma pergunta: no seu coração, no seu pensamento, lá dentro, você vai imaginar que você vai vencer ou se já é um derrotado? Já está derrotado, meu filho, não tem jeito. É impossível você, irmão Taíde, uma pessoa como nós, vencer esses homens. É impossível, só tem um jeito, é a gente chegar lá, ele ter um coração mais ou menos bom, e dar um soquinho mais de leve para levar a gente para o hospital, querido, ou voltar dentro do caixão, ou morto, porque a derrota é certa. Assim, querido, é as pessoas que lutam contra Deus, eles já sabem que já são derrotados. Como lutar contra Deus, querido? Como? Como guerrear contra Deus? É impossível. Mas as pessoas não acordam para a vida. Eles vão lutando, eles vão guerreando contra Deus, vão se tornando inimigo de Deus. Mas eles têm que entender que um dia a ira vindoura chegará. Não tem como entrar no reino de Deus lutando contra Deus, querido. Já pode encomendar o caixão. Sim, já pode considerar derrotado as pessoas que lutam contra Deus, contra o plano de salvação. Mas aí Paulo fala assim: filhos, vocês não. Vocês entenderam o plano de salvação na pregação, e vocês aceitaram, mas ainda faltam algumas coisinhas para se chegar ainda nesse coração de vocês. Vocês agora não são inimigos de Deus mais, agora vocês se tornaram mais que vencedores, querido. Agora sim, irmão Alessandro, agora sim, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Naquilo que nós fazemos, nas nossas atitudes, servindo a Deus, com o nosso coração ligado a Cristo, fazendo a obra de Deus. A Bíblia fala que Satanás ele tem seus planos diabólicos por aí. Mas se tem uma coisa, querido Alessandro, vou falar para você. Aí sim, ele não tem poder sobre a nossa vida. Ele já pode se considerar derrotado. Sim.
Porque nós temos um amigo, e esse amigo é Jesus Cristo, que já nos deu a vitória na cruz do Calvário. Mesmo sem merecer essa vitória, porque essa graça, isso que Cristo fez por nós, nós não merecíamos. Não merecíamos. Mas Ele fala: filhos, vocês já foram absolvidos, vocês não foram julgados. Vocês foram justificados pela fé, vocês tendo fé em Jesus, querido. Mas não é só falar assim: fulano de tal, você acredita em Jesus, você tem fé. Aí eu tenho fé em Jesus. Mas vive fazendo coisa no mundo que não agrada a Jesus. Que fé é essa, querido? Que Jesus é esse? Aonde Jesus está morando na vida dessa pessoa? Que fala que acredita em Jesus, tem fé em Jesus, mas não obedece os mandamentos de Deus? Que fé é essa? Que Jesus é esse? Paulo está falando: filho, para de guerrear contra Deus. Ele já venceu por você. Ele já te deu a vitória na cruz do Calvário. Então, querido, a pergunta mais uma vez: você está em paz com Deus? Você que está em casa, você está em paz com Deus? Eu vou dar um grande exemplo que é ter paz com Deus. Primeiro, para você dizer que você está em paz com Deus, você tem que aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Único Senhor e Salvador da sua vida. Segundo, obedecer os mandamentos de Jesus. Fazer a vontade de Deus. Dizer não para as coisas pecaminosas que o mundo está oferecendo. Terceiro, ter certeza da sua salvação. E para você ter certeza da sua salvação, você tem que fazer uma análise e olhar para dentro. Se realmente você está fazendo o que a Bíblia está pedindo ou não. Se você realmente está em paz com Deus, você vai seguir o caminho que é Jesus Cristo, que conduz ao céu. Se não, ao contrário, você está indo em guerra contra Deus. Mas mesmo assim, Jesus foi na cruz por você. Mesmo assim, Jesus te deu a vitória lá na cruz do Calvário. Mesmo assim, só depende de você querer o plano de salvação agora. Sabe, querido, então a partir do momento que você passou a ter paz com Deus, que você se rendeu a Ele, agora você não é inimigo e nem inimiga de Deus mais, porque Cristo ligou você a Deus. Cristo nos uniu novamente. E eu entendendo isso, então eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então eu passo agora a ter uma vida íntima com Deus. Porque só está ligado em Deus aquele que está ligado em Cristo, querido. Os que estão desligados de Cristo não estão ligados a Deus. Só aqueles que estão ligados em Cristo que estão ligados a Deus. E na volta de Jesus, quando Ele vir buscar a sua igreja, aqueles que estão ligados em Cristo não vai ser lançado no lago de fogo. Porque Deus vai ver o seu Filho na nossa vida. E todos aqueles que estão ligados em Cristo vai voltar para Deus. Então, querido, aí preste bem atenção que aquelas pessoas então, que entendeu o plano de salvação, agora está na igreja, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, trabalhando na obra de Deus. Aí Paulo vai falar o seguinte no versículo 2: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, querido. E todos aqueles agora que se tornou amigo de Cristo, tem o acesso livre para ir até quem? Até Deus.
E essa pessoa tem agora uma esperança viva, não é a esperança que o mundo oferece, de um dia morar na glória com quem? Com Deus. Todos aqueles que se tornaram amigos de Deus, que entenderam que através da fé em Cristo Jesus, ele foi reconciliado, agora ele tem a esperança, ele espera em morar com Deus. Os que não aceitaram Jesus ainda como Senhor e Salvador, eles não têm essa esperança. Eles até acreditam que vão, mas ainda, queridos, estão guerreando contra Deus. Mas Deus está falando, a oportunidade é agora de se render, de aceitar, assim como esse grupo, esse povo, essas pessoas que foram no dia de Pentecoste lá, que veio a descida do Espírito Santo, eles presenciaram, eles ouviram a pregação e eles aceitaram, mesmo sem entender muita coisa, mas eles saíram anunciando o que eles ouviram. Assim também Cristo está fazendo hoje. Então todas as pessoas que entender e aceitar esse Jesus e mudar realmente de vida, vai ter esse comportamento aqui, quer ver? Olha o que vai gerar agora dentro da pessoa. A pessoa não está mais em guerra. A pessoa, querido, que vive nessa prática é porque ainda está em guerra contra ela mesma. Pelo qual também temos entrada pela fé. O próximo, irmã. Isso, 3. E não somente isto, não somente a entrada pela graça que foi aberta, a porta está aberta, através de Cristo, através do Espírito Santo de Deus, que nós agora somos livres, nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus até Jesus, a porta está aberta. Mas não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Querido, depois que você para de guerrear contra Deus, a tribulação ela vai continuar vindo na sua casa. Mas a Bíblia, Paulo está falando que você vai ficar feliz na tribulação. Povo de Deus, querido, não se abate, pelo contrário, preste atenção por qual motivo o povo de Deus precisa se alegrar até mesmo na tribulação. Sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. E há muito cristão que não tem paciência na tribulação. Paulo está falando assim, olha, vai vir tribulação. Paulo não está falando que aqueles que parar de guerrear contra Deus vai ter uma vida tranquila, pelo contrário, ele está falando a mesma coisa que Jesus falou lá atrás, que no mundo tereis aflições, a mesma coisa. Paulo está falando, querido, que agora nós vamos sim, você aceitou o plano de salvação, você entendeu, você veio para Jesus, mas você vai continuar passando por tribulações, mas você vai passar diferente. Porque a sua visão agora, querido, é lá na frente. A sua visão agora é nas pessoas, não é em você. Porque a partir do momento que você passa novamente a lutar contra Deus, você vai dar mau exemplo. E se você passar com alegria na tribulação, essa tribulação ela vai fazer com que você seja paciente, você vai ter paciência, esperar em Deus naquilo que você está orando, naquilo que você está buscando. Então Deus, você vai gerar em você paciência. Você está orando em prol de alguma coisa, então se realmente você se tornou amigo de Jesus, você vai ter paciência em esperar as coisas acontecer. Vai gerar em você paz. Paz. Porque, querido, que eu sempre tenho falado que as igrejas precisam apresentar o plano de salvação às pessoas. É muito fácil chegar aqui, querido, e falar o seguinte: irmãos, eu sei que você está passando por tribulação, mas em nome de Jesus isso já está acabando. É muito fácil você sair daqui alegre, mas dizer para você que você vai continuar tendo tribulação, é difícil, não é? De ouvir. Talvez as pessoas vão falar assim: mas então que Deus é esse?
Esse é o Deus, o mesmo Deus que mandou deixar escrito, é o mesmo Deus que falou que nós vamos passar por tribulação. Ele nunca falou que a vinda dele aqui ia acabar com a tribulação. Só vai acabar o dia que a gente chegar na glória com ele. A Bíblia diz que lá não vai haver mais sofrimento. Ou vai, querido? Não. Mas enquanto você viver nesse planeta Terra, você vai passar por tribulação. Mas você precisa passar com Cristo. Porque você vai... Primeira coisa, a tribulação, ela é preciso, querido, é necessário. Então por que você deu o exemplo daquela mulher? Porque eu vi tudo isso na vida daquela mulher. Eu estava na roça, era 11 horas da manhã. Não, 12:15. Um sol muito quente, nós estávamos capinando. O sol estava quente. Naquele local onde eu estava, nunca deu sinal de telefone. Ali você podia rodar para todo lugar. Para mim dar sinal de telefone, eu tinha que ir no alto em cima na mata, quando eu quisesse falar com alguém, porque lá não dá sinal. E aquele dia, querido, eu capinando ali, eu resolvi então pegar o telefone para me olhar a hora. Eu nem sei o que eu tinha que fazer, mas eu sei que eu tinha que fazer alguma coisa. E quando eu pego o telefone, que eu olho, tinha uma mensagem. Eu falei, ué, mas mensagem aqui não dá sinal. Eu abri a mensagem, a pessoa, eu acho que ela pediu no telefone com você. Ela me falou. E você consegue ver o agir de Deus, porque ela falou que na oração dela, enquanto ela orava, enquanto ela dobrava o joelho, ela clamava a Deus, ela viu o meu rosto na frente dela. Deus mostrou o rosto e falou assim, procura ele. Ela não tinha o meu número de telefone. E ela entrou em desespero falando, então como é que eu vou procurar ele? Não tem o número de telefone dele. E começou a orar ao Senhor. E Deus colocou o rosto da nossa irmã na frente dela. Da Sandra. Ela sabia que ela tinha o contato da Sandra, mas só o número de telefone, mas ela não sabia o nome dela. Ela falou, como é que eu vou achar agora o número da irmã daquela menina que o Senhor colocou na minha frente, para mim pedir no telefone dele. Olha como é que Deus age, querido, me arrepia só de falar. E na mente dela, já vendo o retrato, a face da Sandra, ela foi no WhatsApp, foi passando, até achar a foto. Até encontrar a foto. E ela ligou para ela, para pedir o número do telefone. E quando eu cheguei lá, 8 horas da noite, o que eu vi, o que eu senti de Deus, querido, foi forte. Amém. Está confirmando. Para mim, querido, aquele dia foi algo uma experiência muito grande. Já passei por muitas coisas, Deus falar comigo na minha cama, Deus mostrar muita coisa na minha cama, no meu quarto. Deus falar coisa que ia acontecer até mesmo da congregação, eu já vim preparado. Ou lá fora. Mas aquele dia foi forte, querido. O exemplo de vida daquela mulher. O exemplo de cristã verdadeira. De não perder o controle emocional nem um minuto. Um cuidado com seus filhos, porque ela tinha um cuidado com a vida espiritual dos filhos. Ela falava comigo assim, se eu demonstrar isso para os meus filhos, vai lá na frente atingir a vida espiritual dos meus filhos, então eu preciso cuidar. Eu vou servir de exemplo dentro da minha casa, o que eu fizer agora vai atingir os meus filhos lá na frente. E depois não adianta bater cabeça mais, porque o exemplo que eu dou agora dentro da minha casa, querido, é o cuidado com a família agora. É como eu estou agindo com meus filhos. E eu fiquei ali conversando, observando. E nessa palavra, coitada, eu acho que ela nem sabe dessa palavra, eu creio que talvez ela está ouvindo, mas tudo isso daqui ela está passando.
Tudo isso daqui porque ela guerreava contra Deus. Ela era uma inimiga de Deus. Estou falando, querido, porque ela pode confirmar isso um dia, se ela quiser dar o testemunho. Mas quando ela se tornou amiga, agora ela tem paz com Deus. Toda a tribulação que ela tem passado, querido, está gerando nela, sabe o quê? Isso daqui, olha, ela está passando com alegria na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, porque ela está tendo paciência em esperar aquilo que ela está orando de madrugada, pedindo a Deus. Se ela acorda 4, 5 vezes durante a noite, ela vai falar com Deus, e ela está esperando com paciência, sem colocar os pés na frente ou as mãos na frente. Ela está esperando em Deus. E de manhã então ela conversa com Deus, porque ela precisava então de algo. E ela esperou em Deus. E quando foi à noite, chegou. No versículo 4, está dizendo assim: a paciência vai fazer o quê? Vai produzir a experiência. E a experiência, a esperança. Agora, querido, que experiência é essa? Quando você passa pela tribulação, gloriando, se alegrando em Cristo, tendo então paciência, esperando com paciência, a partir desse momento, querido, agora você tem experiência de vida, daquilo que você viveu. Você passa a ter experiência com Deus, para que você também possa passar para as outras pessoas. Como que você vai falar de Jesus para as outras pessoas, se você não tem experiência com Deus, querido? As pessoas estão de olho em você, está de olho em mim. Primeira coisa, a paciência. A primeira coisa que estava lá em cima, que produz quando você se torna amigo de Cristo. Você não luta mais contra Cristo, porque você tem paz com Deus. Agora você não é inimigo mais de Deus. Agora você vai passar pela tribulação com paciência, esperando em Deus. E essa paciência que você vai esperar, querido, ela vai produzir em você experiência com Deus. Se eu oro para me ganhar a minha família para Deus, se eu estou orando para ganhar a minha família, para que a minha família se renda a Deus, primeiro eu tenho que me render a Deus. Tem alguma coisa ainda errada dentro de mim. A minha família está de olho em mim. Os meus filhos estão de olho em mim. E o mundo, querido, não brinca. Quando os filhos vão para a escola, o inimigo tem uma estratégia muito grande. Muito grande. E nós precisamos, querido, pedir sabedoria a Deus. Muita sabedoria a Deus. Eu sempre tenho falado aqui que eu errei muito com meus filhos. Mas eu acordei em tempo de consertar. Eu acordei em tempo, querido. Eu acordei em tempo de abraçar meus filhos. Hoje eu durmo em paz, meus filhos estão sozinhos lá em Vitória. Sozinhos, modo de falar, sem nós, tá? Não estão sozinhos, porque Deus está com eles. Mas eu durmo em paz, porque deu tempo ainda eu me consertar diante de Deus, e os meus filhos olhar para mim e falar: uai, porque eu entendi, querido, que eu lutava. Eu achava que o fulano precisava consertar, mas eu
O sangue que corre na veia dos meus filhos é meu sangue. É o seu sangue. E nós passamos a vida dentro de uma casa. E nós somos o espelho dos nossos filhos. E às vezes, querido, por nós sermos cristãos, nos tornamos cegos. Nós achamos que nós não estamos errados. E a gente não se humilha. E a gente não vai buscar em Deus, Senhor, o que eu preciso então me consertar para que meus filhos possam então realmente ver o Senhor em minha vida. Eu perguntei muito para Deus isso. Hoje eu consigo mandar mensagem para meus filhos. Hoje eu consigo mandar palavra e meus filhos curtindo ali. Pai, que beleza, pai, isso daí antes eles nem olhavam, querido. Eu não vou culpar eles não. Porque eu achava que eu era o bom. Porque eu nasci no lar evangélico. Eu sou eu, cara. Quem é você? Não, querido. Eu não posso viver guerreando mais. Não posso. Eu preciso ter paciência naquilo que eu estou fazendo. A tribulação, ela é certa dentro da nossa casa, ou no seu trabalho, ou qualquer outro lugar. A tribulação, ela é certa. Mas você precisa passar por essa tribulação com sabedoria, para que ela possa produzir em você algo lá na frente, para que você possa vencer todas a armação do inimigo dentro da sua casa. Você vai fazer disso, ó, dar aquela pisada na cabeça da serpente, então mexer com os pés, querido, para que possa produzir experiência, para que você possa passar para as outras pessoas também que estão passando por tribulação. Eu sou um cristão, vem uma pessoa me pedir um conselho, eu sou uma pessoa totalmente desequilibrado. Como que eu vou dar conselho para uma pessoa que está passando por tribulação? Que experiência de vida é essa? Então eu preciso ter paciência, e ela precisa gerar em mim experiência, e a experiência eu passo para as pessoas. Paulo está falando para eles agora: vocês são exemplos. Vocês não precisam mais sacrificar animais. Vocês não precisam mais buscar as imagens de vocês. Vocês não precisam mais subir escada de joelho. Vocês não precisam mais ficar se cortando. Agora vocês são exemplo. Vocês são separados de Cristo. Amém, igreja? Agora vocês são separados. Vocês não pertencem mais ao mundo. Agora vocês são exemplo. E a experiência faz o quê? A esperança. Eu quero que você coloque a primeira de Pedro, irmã. É 1 versículo 3. Não é qualquer esperança, querido, que vai produzir, não. Essa daí, ó. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma o quê? Viva esperança. Pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Querido, essa é a esperança que nós temos que ter dentro de nós, a viva esperança. Não é essa esperança que às vezes, querida, a pessoa ora a Deus, parece que a pessoa está nas alturas e o negócio vai fluir, quando acontece alguma coisa,
ela perde a esperança. Então não é a esperança verdadeira que tem dentro dela, ela precisa ter essa esperança, e essa esperança viva chama-se Jesus Cristo, amém? Quando nós esperamos em Jesus, querido, acontece. Perseverança, esperança, perseverança, é isso aí. A palavra perseverança, ela é tão forte, que ela significa nunca desistir. Não desista da sua fé. Quando a palavra de Deus fala perseverança, você começou aqui, você entendeu, você começou a colocar no altar de Cristo. Não pode jamais ter dúvida no seu coração. Essa é a perseverança, você jamais desistir. A tribulação vai vir, pode voltar lá, irmão. A tribulação, ela vai bater na sua porta, não, ela vai entrar dentro da sua casa. Você de oração, você de joelho, a tribulação levanta. Você lembra da tempestade que levantou no mar, naquele barco, as ondas batiam? Aonde que Jesus estava? Fora ou dentro do barco? Sim. Jesus estando na sua vida, não quer dizer que a tribulação ela vai deixar de chegar, ela vai chegar. Jesus estava dentro do barco quando a tempestade levantou. Só que a diferença é essa, que quando a tempestade levanta, os discípulos foram buscar quem? Jesus. Então, querido, a tribulação ela vai chegar, mas lembra de uma coisa, a sua fé ela precisa permanecer, perseverança, nunca desistir, nunca desista, persevera, continua orando, continua buscando, continue crendo. Essa é a viva esperança. Cristo é a esperança. Se Cristo é a esperança viva, eu não posso desistir, porque está nele, não está em mim. Outra coisa, a salvação nossa, a minha salvação, a sua salvação, não é aquilo que você faz, não é a sua oração, não é o seu jejum, não é a sua vinda na igreja. A sua salvação foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. A salvação nossa não é mérito nosso não, filha. Você pode orar muito mais do que eu, você pode ser bem mais consagrado do que eu posso ser apenas um pastor aqui da congregação, o outro pode ser pastor de televisão, pode ser pastor das altas, mas não tira o mérito de Deus, de Jesus. O mérito é Jesus, não é nosso, querido. Não vai interferir na salvação, naquilo que Cristo fez. Eu sou salvo por aquilo que Cristo fez por mim. Não é mérito meu, não é mérito seu. Então, querido, a paciência, a experiência, a esperança. Versículo 5. E a esperança, ela é o que, querido? Ela não traz confusão. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não traz confusão, querido, a esperança. Ela não cria confusão na nossa mente, sabe por quê, querido? Porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que foi dado a nós, foi derramado em nós. No momento que você aceitou Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo passa então a habitar em você. Aqueles homens, quando saem ali do dia de Pentecoste e saem pregando a palavra até Roma, eles estavam cheios do Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo antes mesmo de passar pelo batismo, amém? Não é no batismo que você recebe no momento que você aceita Jesus como único Senhor e Salvador, amém? Nós não podemos pregar a Bíblia distorcida, querido. Tem pessoas que pegam o texto bíblico e olha
sobre batismo do Espírito Santo, mas eles não vão para os originais, não vão buscar as histórias verdadeiras. Não é que estou falando que a Bíblia é mentirosa, não, querido. Buscar os textos para ligar uma coisa. Por isso que eu falo que você tem muita igreja que não estão apresentando o verdadeiro plano de salvação às pessoas. Não estão, querido. Tem pessoas que não estão aprofundando na palavra do jeito que precisa para passar para a igreja. A igreja cresce doente, querido. Cresce um povo doente dentro da igreja, que vai em busca só dos seus bel prazeres. A igreja precisa, a liderança precisa passar o plano de salvação. Sabe, querido? O Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, querido. E todas as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, eles não conseguem ficar parados. O Espírito Santo de Deus, que todos que têm o Espírito Santo de Deus, porque a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito que foi nos dado, querido. Não traz confusão em nossa mente. O Espírito Santo confirma. Assim como o Espírito Santo confirmou na vida daqueles homens, Paulo estava apenas orientando, mostrando eles que precisava só fazer alguns reajustes, querido. Porque eles já tinham aceitado Jesus. Eles já tinham se convertido a Cristo, mas precisavam alguns reajustes. Às vezes, querido, precisa de alguns reajustes na nossa vida ainda. Você pode ter 40, 50, 60, 70, 100 anos de evangélico, de cristão, mas Deus está falando para você nessa noite, ainda está precisando de alguns reajustes, querido. João 3, ou melhor, João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar, o que acontece, querido? Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Todos aqueles que vêm para Cristo, querido, Ele está falando, eu sou a porta. Se alguém entrar, Ele fala, se alguém, é aquele que aceita o plano de salvação. É aquele que ouve a palavra e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que aceita Jesus, ele entra, ele sai transformado, e ele achará pastagem. Algo maravilhoso de Deus. Pode voltar, irmão, eu só queria ler isso daqui para a gente entender algumas coisas. Versículo 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. É interessante, querido, que Paulo está dizendo que nós éramos o quê? E era chamado de ímpios. Quem são os ímpios? Os pecadores que vivem na prática do pecado. Mas Cristo, Ele veio a si mesmo e se entregou por mim e por você. Parece loucura, não parece? Já pensou? Deus, Ele olha do céu e fala, não vejo um justo sequer. Todos os pecados destruídos estão da glória de Deus. Aí Deus vai e manda o seu filho, o seu único filho, para ir na cruz no meu lugar, que não sou merecedor, pecador. Aí você sabe o que Paulo está falando? Deixa eu ler o versículo 10, para depois vamos dar uma puladinha aí.
Já vai direto para o 10. Aí ele fala assim, olha, porque nós sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos o quê? Pela sua vida. Então, querido, mesmo nós, sendo inimigo dele, ele manda o seu Filho para ir na cruz do Calvário, assume sobre ele, lança sobre o seu Filho, toda a condenação, todo o pecado que eu tinha, que você, que nós, que o mundo inteiro, foi lançado sobre Jesus. Jesus Cristo foi na cruz do Calvário, pagou isso por mim, pagou por você, mesmo nós sendo inimigo de Deus, Ele nos reconciliou novamente com Deus. Você já pensou o que é isso, querido? A justificação não é nada mais, nada menos, querido, do que Deus pegar, tornando um homem injusto, faz ele se tornar justo. Pega o Renilton injusto, lança a injustiça que está no Renilton em cima do seu filho Jesus e me torna justo. Já pensou o que é isso? Só tem uma coisa que eu entendi aqui nessa palavra. Eu me tornei justo. Jesus me justificou, agora eu sou justo, agora me tornei justo. Ele me livrou da condenação. Só que tem uma coisa, querido, quando você vai entender isso daqui, você vai ver que você não é inocente. Você não se torna inocente, porque nós transgredimos a lei de Deus. Ou não? Você transgrediu, querido? O tempo todo a gente faz isso. O tempo todo a gente faz isso. A própria Bíblia fala que aquele que não tiver pecado é o quê? É um dos piores mentirosos. Paulo vai falar o seguinte: eu me considero um dos maiores pecadores. Mas alguém pagou a conta por mim. Agora Deus olha, não tem como Ele me condenar. Como que Ele vai me condenar? Alguém pagou o preço. Quando Ele olha, querido, o inimigo, ele aponta os meus pecados, ele fala aí, olha, Ele não tem como me condenar, porque alguém pagou a conta. E esse alguém é o Filho. E agora eu aceitando o Filho, querido, Ele olha para mim e vê o Filho dele em mim. Porque nós, sendo inimigo, nós fomos reconciliados com Deus. Mesmo sendo inimigo de Deus, mesmo assim, Ele nos ligou novamente ao Pai. Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Talvez nós falamos para a pessoa hoje, não sei aonde vai chegar. Dá tempo de voltar para Deus. Dá tempo de se render a Jesus. Porque o que Ele tinha que fazer, Ele fez na cruz do Calvário. Nós que já éramos condenados, nós fomos absolvidos. O juiz falou, vocês estão, não tem condenação. Por isso tem aquela palavra que aqueles que estão em Cristo Jesus, não há o quê? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação, querido, nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Mas uma pergunta que eu faço nessa noite: e para aqueles que não estão em Cristo Jesus? Jesus falou assim: olha, eu não vim para julgar ninguém, eu não vim para condenar ninguém. Eu vim para salvar. Porque para julgar e para condenar já tem aí a palavra. Ela por si, ela condena. A palavra que eu deixei. Então, se a pessoa não aceita a palavra pregada, a palavra de Deus, não a palavra do homem, a própria palavra, querido, ela mostra o caminho certo e o caminho errado. Então a pessoa não acatando, não observando, não aceitando o plano de salvação e vivendo então conforme o plano de salvação, a própria palavra já tem todo o poder de julgar a pessoa. Por isso que Cristo falou, por isso que Deus, a Bíblia diz, que Ele não fez o inferno, o lago de fogo para os homens. Ali foi preparado para Satanás e seus anjos. Mas infelizmente aqueles que não estão dando ouvido à palavra de Deus estão caminhando para lá. Estão se perdendo. Mas o plano de salvação está sendo apresentado. Amém? O plano está sendo apresentado. Por isso, querido, nós precisamos lutar. Por isso nós temos que pregar, falar sobre a salvação, sobre o arrependimento, falar sim sobre o inferno, falar que existe, tem o inferno se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador e fazer a vontade de Deus. Sim, querido, vai sim ter o inferno. Não tem como escapar. Só vão escapar aqueles que aceitar Jesus, aquele que fazer a vontade de Deus. É preciso, a igreja precisa pregar sobre isso. Já não estão mais pregando sobre a salvação, algumas, tá, querido? Algumas. Eu quero fazer outra pergunta para você. A primeira foi: você está em paz com Deus? Você entendeu que em paz com Deus é todos aqueles que param de lutar com Deus, aqueles que se rendem a Deus. Eu não luto mais contra Ele, eu me rendo a Ele. Então, se você já se rendeu a Ele, você não está lutando mais contra Ele, você não é inimigo de Deus. Agora, se Ele está falando, Ele está apresentando o plano de salvação a você, e você ainda está relutando contra isso, aonde você vai chegar, querido? O exemplo que eu dei é esse. É a mesma coisa de você enfrentar um lutador que é impossível de você vencer. Você já vai para o ringue para lutar sabendo que você já é derrotado. Sendo que o plano que Deus está oferecendo é um plano de mais que vencedor, querido. Sem você lutar. É só dizer sim. Eu aceito. Eu me rendo. Eu me rendo porque eu sei que essa luta não é para mim. Eu quero me tornar amigo de Deus. Então, querido, se você estiver em casa lutando contra o chamado de Deus, talvez no seu coração você sentiu que você precisa se render a Deus. Quando nós falamos se render a Deus, é por isso. Talvez vocês não entenderam até hoje por que as igrejas falam que precisa se render a Deus. É porque você está lutando contra Deus. E você tem que chegar ao momento de entender que não adianta lutar contra Deus. Então é o momento de você falar: não, eu não luto mais contra o Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Então se rende enquanto há tempo.
Vou falar, irmão Alessandro, se eu aceitasse essa luta que eu falei, quando batesse o sininho para começar a luta, eu falava: opa, eu me rendo, você já venceu, deixa eu vazar fora. Eu me conheço, eu sei que eu não vou vencer. Então não adianta lutar, querido. Você vai lutar a vida toda, e o final dessa história, se você não se render, não é no céu. Mas torna-se amigo de Deus a partir de hoje. Amém, queridos? Vamos falar com Deus. Vamos falar com Jesus. Então, se você está orando, buscando algo, se você está buscando de Deus, se você já apresentou a Deus seus projetos, se você já apresentou a Deus a sua família, espera com paciência, porque a paciência, querido, vai servir de experiência depois para as outras pessoas. Você pode contar para as outras pessoas a experiência que você teve com Deus. Você passando por tribulação, você vai dizer para a pessoa: olha, não foi fácil, eu sofri tribulação, eu sofri perseguição, eu orava, eu clamava, e parece que as coisas não aconteciam, mas eu esperei com paciência, e hoje Cristo me deu a vitória. Aleluia, Jesus. E nós como igreja precisamos unir em oração, querido. Nós precisamos nos unir em oração para que possamos nos tornar uma igreja forte. A salvação já foi dada, tudo Jesus já fez por nós. Mas a oração é necessário, sim. É porque agora você se tornou amigo de Deus, agora você fala com Ele, agora você passa a ter intimidade com Ele, porque a porta foi aberta, você tem acesso a Deus, você está livre para falar com Deus. Paulo está falando para aquele povo ali em Roma: vocês não precisam, vou falar com as minhas palavras, tá, querido? Eu quero falar para você que está em casa, com as minhas palavras. Eu não estou tirando e nem acrescentando o que está na Bíblia, mas eu estou orientando a você, que não precisa buscar pessoas que já morreram para interceder por vocês. Assim como Paulo está falando, a porta, o acesso a Deus é Cristo Jesus. O acesso a Deus, a porta da graça, a porta que nos conduz a Deus é Jesus. Então a sua oração tem que ser em nome de Jesus. É em o nome de Jesus. É Jesus que intercede por nós. É Jesus que luta por nós. Foi Jesus que nos justificou. Foi Jesus que derramou o sangue na cruz por nós. Querido. Pai, em nome de Jesus, sonda, ó Deus, cada coração nesta noite. Vai de encontro à necessidade, meu Deus, de cada pessoa. Sim, meu Deus. O Senhor sabe o que há dentro de nós. O Senhor sabe, meu Deus, que tem coisas ainda que não agradam ao Senhor. Então por isso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço, joga por terra, meu Deus, os impedimentos, ó Pai, da nossa família se render ao Senhor. Há tanto nós estamos clamando, ó Deus, e parece que eles estão com os ouvidos fechados, com os olhos cegos.
Se tem alguma coisa em nós, ó Deus, para ser mudado, eu te peço em nome de Jesus, abra a nossa visão espiritual, ó Deus. Mas nós lutamos pela salvação da nossa família, Pai. Nós não abrimos mão disso, ó Deus, porque os nossos filhos, os nossos familiares, é do Senhor, meu Pai. Sim, ó Deus, gera em nós, no meio da tribulação, alegria. Gera em nós, ó Deus, no meio da tribulação, sim, ó Deus, paciência, para que nós possamos esperar do Senhor e no Senhor, Pai, a vitória. Porque na verdade, meu Deus, o Senhor já nos deu a vitória na cruz do Calvário. Mas eu entendo isso como um processo que nós devemos passar ainda, Deus, pela purificação, para que nós possamos deixando aquilo que não agrada ao Senhor para trás, porque a graça do Senhor nos alcançou, e hoje nós somos livres, ó Deus, para servir o Senhor. Entra na nossa casa, Jesus, não como visitante, Pai. Não visita a minha casa, Pai, não. Eu convido o Senhor para morar. Nós convidamos ao Senhor para morada fixa na nossa casa. Sim, ó Deus, a casa do Senhor. Então começa, Deus, fazer a limpeza, porque nós sabemos que o Senhor não habita em lugares sujos. Vai jogando as impurezas espirituais, os impedimentos, os entulhos, ó Pai, que foi lançado dentro de nós, que está impedindo, ó Deus, a morada fixa, o agir do Senhor, às vezes na nossa casa. Por isso, ó Deus, vai fazendo a limpeza, vai jogando para fora aquilo que não agrada ao Senhor. E eu tenho certeza que no tempo do Senhor, Pai, nós vamos contemplar